Agora vamos fazer um fechamento de tudo que a gente falou. O que que tu considera importante que os pais devem observar no dia a dia para indicar, que podem indicar algum problema, né, seja no ouvido, na garganta, no nariz, enfim, alguma coisa mais pontual, assim, né? Bom, acho que é fundamental a gente, não normalizar o que não é normal. Então, respirar pela boca não é normal, roncar não é normal. A criança não é preguiçosa, então se ela tá, demorando para atender, se ela tá, com dificuldade de aprendizado, a gente, né, tem que investigar sempre. É sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É muito melhor a gente ser um pai, uma mãe neurótica e: "Ah, não, meu filho tá com 1 ano e meio e não fala", e buscar otorrino e buscar fono, e no final das contas descobrir que era só o normal dele, que ele já ia começar no dia seguinte a falar, do que a gente com 3 anos descobrir que essa criança tinha uma perda auditiva desde o início, né. A mesma coisa com relação ao sono, então é muito melhor a gente intervir cedo do que deixar essa criança desenvolver várias alterações faciais, depois tem que ficar usando aparelhos e tudo. Então acho que o fundamental é a gente sempre observar, tirar dúvidas, né, com o pediatra, se for necessário com o otorrino sempre, do que não tá normal, e buscar o tratamento precoce. Tem algum recado, alguma coisa que tu gostaria, assim, que todos os pais soubessem? Acho que se eu fosse dar um recado geral para todos os pais, é que assim, eles sejam cuidadosos, mas também tenham um pouco de paciência, porque às vezes a gente vê a criança tá com uma gripe, um resfriado, e os pais querem, assim, que no dia seguinte tu dê um remédio, que ele não tenha mais tosse, não tenha mais nada. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, não tem um remédio mágico. Claro que não dá pra deixar passar o que é crônico, o que não é normal, mas também não dá pra, assim, querer que as coisas se resolvam de imediato e ter essa ansiedade para que a criança não pode estar com o nariz nunca escorrendo, não pode dar um espirro, não pode ter tosse. Então, acho que é isso, assim, é realmente observar a criança, né, procurar atendimento sempre precocemente, mas também ter paciência e saber que algumas coisas, sim, são normais. É, também tem, essa questão de, tipo, eu não sabia que eram tantas gripes que poderiam ter durante, o ano, assim, né. E tem muitos pais que eu já ouvi falar, por exemplo: "Ai, meu filho tá sempre doente depois que foi pra creche, e eu vou tirar ele de lá então, porque eu não quero que isso aconteça". Tu acha que isso é o certo, realmente não tirar ele do convívio de outras crianças? Uma criança, por exemplo, tá sempre com problema respiratório, com alguma infecção, ou realmente não, o legal é que ele tenha esse convívio pra criar uma imunidade, alguma coisa assim? Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito fã da escola. Uhum, A Cecília entrou na escola agora, ela tinha 1 ano e 3, foi no início desse ano, e o que a gente vê, assim, de desenvolvimento, o quanto eles gostam, eles gastam energia, interagem com outras crianças, desenvolvem muito a fala, a comunicação, questões uhum, cognitivas. Então, realmente, esse contato com outras crianças e essa questão da escola de brincar, mas tendo intencionalidade na brincadeira, de aprendizado, é muito legal. uhum, São raras as situações que a gente precisa que os pais afastem realmente as crianças. Então, tem sim algumas situações de crianças que têm problemas de imunidade uhum, realmente documentados, né, que a gente não consegue estabilizar com os tratamentos. E aí pode ser que a gente peça para deixar em casa mais 1 ano, 2, até que amadureça um pouquinho mais e que a gente consiga reintroduzir na escola. Mas de uma forma geral, isso tudo é muito importante, então eu brinco com os pais que é o mal necessário. uhum, As infecções vão acontecer, mas elas, inclusive, elas são parte do amadurecimento do sistema imunológico das crianças, então elas precisam ter esse contato para que o sistema imunológico amadureça e que eles se tornem mais fortes e possam se defender depois contra aquilo. uhum, Nem toda criança vai, eles vão ter as viroses, mas nem todos vão evoluir com otites, com sinusites, com infecções bacterianas. Então, se eles estiverem tendo essa evolução desfavorável, então a gente vai fazer um trabalho, vai tratar, vai de alguma forma tentar ajudar, né. E aquelas que estão tendo as viroses e não tem repercussão, tudo certo, faz parte do normal, mas dificilmente eu vou pedir para tirar da escola, que eu acho que o ganho que a gente tem com ela é muito grande, realmente.
E acho que a pandemia também nos mostrou muita coisa em relação a isso, porque, claro, quando as crianças ficaram em casa, elas não tiveram nada. Foi surreal, assim, o quanto as crianças desapareceram do consultório, o quanto as otites desapareceram, o quanto a gente não tinha quase criança para operar, para colocar dreno. Por outro lado, a partir do momento que elas foram voltar para as atividades, para a escola, foi um ano assim, ó, terrível, excepcionalmente terrível. Foi um ano que talvez a gente mais tenha colocado dreno, mais tenha tido otites, porque justamente elas não desenvolveram o sistema Uhum, imunológico, elas não tiveram contato com nada nem ninguém naquele período. Então a gente vê o quanto esse contato é importante também para esse amadurecimento do sistema imunológico e que realmente, né, faz parte. uhum.